Tá, resolvi fazer esse vídeo aqui. Vou usar alguns slides aqui da faculdade também, enfim. Começando aqui por distúrbio eletrolítico referente aí ao o sódio, certo? Então, hiponatremia, hipernatremia, então, distúrbios aí do sódio. Mas antes de falar de sódio, a gente tem que entender que é calculado, primeiramente, a osmolaridade, certo? Então, antes de calcular lá, pode ser que ela solicite calcular a osmolaridade para saber se esse meio aí está hipertônico, se está hipotônico, se está isotônico aqui, né? Só que antes dessa atividade existe um distúrbio do volume, onde a gente vai calcular o peso, né, o total de água corporal do corpo. Então, vou fazer uma atividade aqui também para a gente meio que fixar. Então, a água corporal do corpo é calculada multiplicando o valor de 0,5 se for mulher e idoso, vezes o peso, e se for homem é 0,6. Por exemplo, eu tenho uma atividade aqui, vou logo para a atividade, fica melhor, onde diz assim, paciente de 29 anos, idade e tal, enfim, tal, e ele pede aqui quais são os exames laboratoriais, né, que estão sendo solicitados, mas ela fala aqui, ó, calcular a água corporal total do paciente. Aqui ela não deu peso nessa atividade, mas depois ela informou que o paciente tinha 75 quilos. Então, 75 quilos, certo? E aí, como é que calcula essa água corporal aqui? Ele disse que o paciente é masculino, né? Então, a água corporal, a ACT é igual a, se é masculina, é 0,6 vezes 75, né? E isso aí vai dar 45 litros. Então, 45 litros é a resposta aqui dessa atividade de água corporal total. Porém, para eu poder calcular o déficit de água, que é outro cálculo, eu preciso desse resultado da água corporal total para poder incrementar na fórmula. Então, o déficit de água, né, para repor a volemia aí desse paciente, quanto é que ele está faltando, é pela forma DAL, né, déficit de água em litros, provavelmente é isso, não sei se ele é assim, é igual a água corporal total, certo? Vezes o sódio do paciente, então vou botar aqui sódio, vamos botar logo aqui 140, que é a base de sódio, menos eu dividido por 140. Então essa é a fórmula, porque ele diz lá assim, é o sódio medido menos o sódio, a média do sódio, né? Então se gravar assim, acho que fica bem mais fácil. O sódio do paciente aqui está em 153, aqui ó, ela dá o sódio do paciente, 153, e a água corporal total a gente achou aqui que era 45, então fica bem fácil aqui, né? Vamos colocar aqui 45 vezes o sódio do paciente 153 menos 140 sobre 140, né? Isso aqui entre parênteses para não fazer errado. Então essa conta aí vai dar 4,18 litros de déficit de água corporal para esse paciente. Então a resposta seria aqui 4,18 litros. Então perceba que existe esse cálculo que ela pode colocar na prova lá, né? Solicitando aí calcular esse déficit aí de água corporal, certo? Voltando aqui, então existe essa fórmula de água corporal total e existe a fórmula do déficit de água, que é justamente essa que eu passei agora, para poder entrar aí no distúrbio da osmolaridade. Então aqui foi do volume e aqui a gente está vendo aqui a osmolaridade. É só um cálculo, na verdade, né? Não é o distúrbio do volume em si. O distúrbio da osmolaridade é calculado por essa fórmula aqui, também, que vai ter que saber. Então, já tem que saber essa, já tem que saber essa e já tem que saber essa. 3 fórmulas aí. 2 vezes o sódio mais potássio, mais ou menos glicose sobre 18, mais ureia aqui, né, Burn, sobre 2,8. Esse resultado aqui, ele tem que dar entre 275 e 295 para ser isotônico. Para dar hipotônico, tem que ser um valor inferior a 275. E para dar hipertônico, tem que ser maior que 295. Porém, quando se trata, deixa eu ver se está aqui, né? Quando se trata de uma hiponatremia, que é o que a gente vai usar esse cálculo aqui, geralmente, é na hiponatremia, certo? A gente vai ver lá, como eu falei lá na aula, lá na outra, né, falando sobre distúrbio lá eletrolítico, acho que eu gravei, onde a gente tem essa fórmula aqui, né,
aqui não está ureia, mas é essa fórmula. Quando é hiponatremia, que é pouco sódio, ou seja, um sódio inferior a 135, porque o parâmetro do sódio é 135 a 145, e a osmolaridade é entre 275, na verdade, né? 275 a 295, ele vai dizer se o meio está hipertônico, isotônico ou hipotônico. Teoricamente, hiponatremia tem que cursar aí com hipotônico, né? Então, hiponatremia tende a ser aí hipotônica. Por quê? Porque hipertônica está relacionado à glicemia alta. Ou seja, perceba que aqui não é só o cálculo do sódio mais a glicose, né? Enfim, não é só aquilo que interfere. Então, a glicose pode interferir se ela subir. Ela pode acusar como hipertônico se ela estiver alterada. Então, todo caso de hiponatremia, né, quando for hipertônica, significa que é a glicemia que está elevada. E se for isotônica, como ela falou lá, é um erro de contagem, é um erro na máquina. Pode ser por bilirrubina alta, triglicerídeo alto, colesterol, proteínas altas. Então, tem que pegar esse macete aí, porque pode cair na teórica aí, certo? Quando fala de hiponatremia, né? Já a hipernatremia, ela é sempre hipertônica, né? É sempre hipertônica. Beleza? Então, depois, a hiponatremia, né, hipotônica, ela vai ser hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica, certo? Então, aí vai se subdividir. Então, existe uma hiponatremia hipotônica e hipovolêmica, certo? Assim como existe euvolêmica e hipervolêmica. Voltando aqui para o resumo. Uma fórmula completa é essa aqui, né? 2 vezes, abre parênteses, sódio mais potássio, mais glicose sobre 18 e burn sobre 18 aí, ureia sobre 18, para definir se esse meio aí é hipertônico ou se esse meio aí usa como hipotônico. Beleza? E aí a gente tem uma questão aqui da atividade que pede assim, questão 2 aqui, ó. Vou logo para a questão porque fica fácil. Ela vai lá e fala de um paciente, né, de 60 anos, com tratamento de tal, e começa a jogar meio mundo de dado aqui, que acaba confundindo, mas o que a gente tem que entender é, vamos ver o que é que ela quer que eu calcule. É isso aqui, ó. Primeira pergunta é, calcule a osmolaridade. Então, para eu poder calcular a osmolaridade, eu vou depender de valores como, a gente viu lá, glicose, ureia, na verdade não vai ser nem a ureia, é o burn direto, que ela já me deu aqui, ó, BUND, certo? Vou precisar do sódio do paciente e vou precisar do potássio do paciente. A princípio, só isso, para calcular a osmolaridade. Então, fórmula da osmolaridade vai ser lá 2 vezes, vou botar mais isso ali, 2 vezes sódio, 2 vezes sódio, né? Mais potássio, 2 vezes o sódio mais potássio. Depois mais 80, mais glicose sobre 18 mais B-BUN sobre 2,8, certo? Então essas 2 vezes aqui é assim, certo? Sódio mais potássio. Então como ficaria essa fórmula? Ficaria 2 vezes, quem é o sódio ali? 140, ou não, tá 119, né? Aqui ó, 119, sódio 119, certo? Mais potássio 3,4, certo? Tá aqui 3,4. Depois, mais glicose, cadê a glicose? Tá aqui, 80, certo? Sobre 18, mais BUN 20, sobre, não esqueci de levar a calculadora, né, para a prova, 2,8, certo? Então, tudo isso daqui vai dar aí 256,38, certo? A gente viu que a osmolaridade ela está entre 275 até 285. Então, como é que está a osmolaridade desse paciente? A osmolaridade está baixa, ou seja, ele está, aqui seria a resposta, hipotônico, certo? Então, hipotônico o paciente. Veja que eu não precisei falar se ele está em hiponatremia ou hipernatremia, eu simplesmente usei a fórmula da osmolaridade. Eu não precisei falar se ele está em hiponatremia ou hiponatremia, eu simplesmente usei a fórmula de água corporal. Eu não precisei falar se ele está em hiponatremia ou hiponatremia, eu simplamente usei o déficit de água corporal total, certo? Por isso que eu antecipei, porque tem cálculos que dá para fazer independente se ele está hiponatrêmico ou não, certo? E aí eu vou voltar aqui de novo para o resumo, né?
Vou botar aqui de novo o resumo, onde ela me diz assim, há situações aí em que o paciente ele pode estar com a glicose corrigida. Ele fala, então, como é que está a glicose aí do paciente? Aqui, vou voltar aqui. Ele me diz assim na questão, ele me diz assim, antes de finalizar, ele fala assim, ó, qual seria a letra, né, para responder, ó. Se eu der o hipotônico aqui, ó, a letra correta aí seria a letra D, né? Letra D, onde me diz, ou letra E, perdão. Onde me diz aqui que o paciente encontra hipotônico, e o que é o ser hipotônico é osmolaridade diminuída, né? Inferior aqui, ó, 275. Então tá aqui, certo? Hipotônico, beleza? Aí ele diz assim, ó, o paciente administra dexametasona, né? Um corticoide, e aí a glicose dele altera, sobe 500. Então tem como calcular esse sódio corrigido aí, por isso que eu coloquei essa fórmula aqui de novo, né? Do sódio corrigido, N é NaC aí, né? Mais Na vezes 0,06 ou 16 vezes glucose sobre 100. Por quê? Porque tem como a gente calcular já que essa glicose alterou. Porque existem fatores aqui, ó, que não é só o sódio, a glicose também pode interferir na osmolaridade, certo? Como essa glicose está elevada, aí eu vou ter que corrigir para saber quanto de fato está o sódio para não dar o valor errado. Então, como que seria a fórmula lá? A fórmula seria NaC, né? NaC, que é o sódio corrigido, é igual a sódio mais 0,016 vezes a glucosa menos 100, certo? Então, como ficaria aqui? Qual é o meu sódio? O sódio é o mesmo do paciente lá, ó. Tá aqui, ó, 119. Então, tá ele aqui, ó. Sódio é o 119. O que alterou nele foi a glicose, que agora subiu para 500. Então, vai ser o 119, né, mais 0,016 vezes a nova glicose, que é 100. Vou abrir outro parêntese aqui, né? A nova glicose, que é 500, perdão. 500 menos 100, que é fixo aí. E toda essa resposta aqui vai dar um sódio corrigido de 125,4. Certo? mEq por litro. Ou seja, perceba que mesmo assim, né, o paciente ainda está com o sódio abaixo. Aí sim eu posso definir, né, se o paciente está como? Se ele está hiponatrêmico ou se ele está em hiponatremia ou hipernatremia. Óbvio que esse valor dado aqui na questão, ó, de 119, eu já posso dizer que ele está abaixo do valor de sódio, né? A gente sabe que o sódio é entre 135 a 145, então se eu medir o sódio sérico dele, ele tá para cá, né? Ele tá em hiponatremia. Só que a questão ainda não me perguntou nada aqui, se ele tem hiponatremia, se ele não tá, só pediu para eu corrigir o sódio, só pediu para eu calcular a osmolaridade, mas agora eu posso avaliar, beleza, meu paciente está em hiponatremia, por quê? Porque a questão, a de baixo aqui, ó, ela já vai vir me perguntar. Essa questão aqui de qual é o máximo que repõe de eletrólito de sódio é 12 mEq, né? Lembrando que é 12 mEq por litro, certo? Lembrando lá que o potássio é 10 por hora, né? 10 mEq por hora e com via periférica de 40 e via central de 60 por dia, né? Mas aqui está se referindo ao sódio, então é 12 por hora. Ou 12 por litro, certo? Só que aqui ele perguntou, o paciente apresenta o quê? Então, eu com um mEq desse aqui, ou com sódio, mesmo com sódio corrigido de 125, o paciente aqui está em hiponatremia. Certo? Então, aqui é hiponatremia, aqui já é hiper, então elimina, não é? Aqui é hipo, aqui é hipo. Depois, hiporosmolar, hiperosmolar, hiposmolar, hiperosmolar, a gente vai ter que ver a questão do que a gente calculou aqui anteriormente, ó. Olha lá, hipotônico. Então é hipoosmolar. A gente calculou antes aqui. Hipotônico, a osmolaridade. Então vamos ver se quais são tão hipotônico. Aqui, ó. Esse é hiposmolar, esse é hiposmolar, esse é hiposmolar. Só que a volemia, que é o final, certo? A volemia, que é hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico, quem define isso daqui é o sódio urinário, que ela me deu na questão. Então, quem define o volume no final é o sódio urinário. Vamos lá para o sódio urinário. O sódio urinário está bem aqui, ó.
sódio urinário está de 45 mEq por litro. E aí eu volto para a teoria agora, para falar lá, né, de uma hipovolemia, que é o que o paciente está, né, hiponatremia, perdão, onde ela me diz assim, esse quadrinho aqui, ó, quando eu estou em hiponatremia, que o meu sódio é inferior a 135, né, ele pode estar menor que 20, é uma perda extrarrenal, maior que 20 é uma perda renal, maior que 40, aí sim está normal, e maior que 220 já é um caso de hipervolemia, certo? Não hipertonia, né? Não hipertônico, para não confundir. Ou seja, numa hiponatremia, certo? Onde eu estou lá hipotônico aqui, né? O meu paciente, ele pode cursar com normovolemia ou euvolemia, hipovolemia e hipervolemia. Como? Aí eu botei até uma sequência aqui de 20, 20, 40, 20. Porque assim, eu tenho que lembrar assim, ó. Menor que 20, um sódio, Na, né? Vou botar assim, um sódio menor que 20 vai ser extrarrenal. Maior que 20 vai ser renal. Maior que 40 vai estar normovolêmico. Maior que 220 vai estar hipervolêmico. Aqui vai ser normovolêmico. Mas esse daqui que você falou de extrarrenal e renal, pronto. Esse daqui é o hipovolêmico. Por isso que está separado assim, ó. O hipovolêmico pode ser renal e extrarrenal. Beleza? Como ela me deu lá 45 está maior que 40 e menor que 220, né? Então é normovolêmico ou euvolêmico. Certo? E quais são as causas de normovolêmico ou euvolêmico? CIAD, hipotiroidismo, certo? Olha aqui, ó, as causas da hipervolêmica, cirrose, né? Insuficiência cardíaca. Ou seja, na questão aqui, ela me deu que o sódio está em 45, então ele está maior, ele está normovolêmico. Então a resposta da questão seria essa daqui, normovolêmico, euvolêmico, ou seja, a resposta certa, letra C. Entendeu? Por que euvolêmico? Porque o sódio urinário está maior que 40. Quanto é que está lá? 45 mEq. E aí ela pergunta assim, ó, qual é o diagnóstico possível para essa hiponatremia? Síndrome nefrótico? Não. A gente viu que síndrome nefrótico está entre menos 20 e mais 20. Hipotiroidismo? Com certeza. Cirrose? Não. Insuficiência cardíaca? Não. A gente viu que esses dois, ó, é hiper. Olha aqui, ó, um resumo, ó. Cirrose é maior que isso aqui, ó, de 220. Cirrose e insuficiência cardíaca. É maior. Ou seja, quem cursa com sódio maior que 40 aqui, MEC, ó, é CIAD, né? Uma polidípsia, o hipotiroidismo. E olha aqui, ó, 20 e menor que 20. Renal e extrarrenal. Não é. Então, a resposta correta aqui seria hipotiroidismo. Ou, se tivesse aqui, CIAD também, CADH, assim, né? Síndrome inapropriada de ADH. Beleza? Então, aqui, ficou aqui com hiponatremia, né? Uma hiponatremia. E aí eu até coloquei aqui o que é que pode gerar um paciente com hiponatremia, né? Com pouco sódio na corrente sanguínea aí. Pode levar a coma, pode levar a crises convulsivas, né? Edema cerebral, isso aqui é importante, porque a hipernatremia cursa com desidratação cerebral aqui, ó. Desidratação cerebral, certo? Diminuição do estado de consciência também aqui em hiponatremia. Então, hiponatremia é isso aqui, certo? E a velocidade máxima, 12 mEq litro, beleza? Já a hipernatremia aí já é diferente e ela não está nem na questão da prova, hipernatremia. Deixa eu ver se eu tenho algum caso aqui. Não tem, ou não tem nem nessa questão aqui, não caiu nenhum caso aqui de hipernatremia aqui na coisa aqui, no questionário. Caiu aqui, uma questãozinha aqui, ó. Na primeira questão lá que a gente não respondeu, que é o sódio acima de 135, começa aqui o primeiro caso, ele diz assim, ó, quais são as alterações eletrolíticas? Porque ela deu um bocado de coisa aqui, ó, hemoglobina, hematócrito, leucócito, não, é eletrolítica. A única coisa que está alterada aqui, ó, vai ser aí o sódio, que está em 153, está maior que 145, certo?
maior que 145. Tá hipocalêmico porque tá 3,2, né? E a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou fazer lá que o potássio é entre 3,5 e 5,5, tá 3,2. E o que está alterado aqui também é esse cloro aqui, né? Que ela não deu lá, mas ela disse que os valores estão aproximadamente aí. Ela botou lá uns valores de referência aqui, entre 96 e 106, por aí. Mas ela disse que vai dar os valores de referência, né? Em 106, então tá aí, tá pouco, né? Então eu tô pouco cloro, pouco potássio e muito sódio. Então eu tô hipernatrêmico. Eu tô hipopotassêmico ou calêmico, tanto faz. Sêmico. E tô com um pouco cloro, né? Hipoclorêmico, certo? Aí eu volto aqui para o questionário, ou para o resumo, e diz assim, ó, em casos de hipernatremia, eu também tenho com volume baixo, normal ou elevado, mas toda a hipernatremia, ela não vai ter lá se é hipertônica, hipotônica, como tinha aqui, né? Cursa ser toda a hipernatremia, cursa ser hipertônica. Agora o volume ele pode alterar, pode estar alto, pode estar normal, pode estar elevado. E o que é que vai indicar? Não tem um cálculo, né, que faz, que não caiu na atividade dela, mas não sei se ela vai cobrar na prova, mas ela pode cobrar a teoria. Quando essa pessoa está hipernatrêmica com volume baixo, pode ser perda renal ou não renal, né? Ou pode ser aqui, ó, quando está normal a diabetes insípido, né, que está aí o volêmico, e quando está hipervolêmica, no caso de afogamento, né, ingestão de água elevada, salgada aqui, certo? Ou seja, perceba que, para eu saber se o problema quando está baixo é renal ou não renal, eu vou ter que comparar o meu sódio plasmático com o meu sódio urinário, mais o potássio. Toda vez que eu tiver um sódio no plasma, no sangue, maior ou menor, pode ser, né, menor do que sódio mais potássio, o que é que isso me quer dizer? Como é que meu sódio está maior no sangue do que na urina? Ou seja, meu problema é renal. Então, problema renal é se minha urina está menor do que o meu sangue, né? Problema extrarrenal é o oposto. É se o meu sódio do plasma está maior do que o urinário mais o potássio. O sódio urinário mais o potássio na urina, certo? Então, todos esses dois quadros aqui custam com hipovolemia, que é isso aqui, ó, volume baixo. Certo? Então, perceba que na euvolemia aqui, isso pode cair aí como diferencial. Na hipernatremia e euvolemia, o normovolêmico é insípido. Na hiponatremia é CIAD e hipotireoidismo. Não pode esquecer disso daí. Certo? Na hipernatremia, muito sódio elevado com muito volume é afogamento. Beber ou injeção de muita solução, né, com muito sal. Na hipovolemia é uma insuficiência cardíaca, uma cirrose, uma síndrome nefrótica, certo? E as com volume baixo, aqui na hipernatremia de volume baixo, pode ser renal ou extrarrenal. E aqui também pode ser renal ou extrarrenal, a mesma coisa, né? A diferença é que tem um lance lá do sódio, né? Nesse caso da hiponatremia, ele define a quantidade de sódio e na hiper tem que calcular em relação ao valor do plasma. Então ela vai ter que me dar os dois, né? Como disseram que teve muita teoria na prova, então pega essa visão aí da teoria, certo? E como eu falei aqui, né, casos de desidratação excessiva aí, né, onde eu tenho, eu prefiro até esse slide aqui, ó, para dizer o que cursa com hipernatremia, aqui, ó, hipernatremia, eu prefiro até esse, né? Vai gerar dor de cabeça, agitação, reflexos lentos, convulsão, taquicardia, né? Pulso, né, frágil. Por quê? Porque teoricamente toda a hipernatremia ela cursa com pouco volume, né? Tem pouca água, fica hipernatrêmico. Por quê? Por causa disso aqui, ó, desidratação excessiva, eu desidrato muito. E, né? E aí, diarreia aquosa, muito suor, né? Administração de soluções de muito sódio aqui também. A diabetes, como eu falei lá, insípido. Enquanto na hiponatremia, né? Eu vou ter aí teoricamente ela cursa com... cursa aí com
perda de água aqui, ó, e também de diarreia, né? Problemas aí de CA, de hipotireoidismo, que foi o que eu falei lá, certo? E os sintomas basicamente são as mesmas coisas, tá vendo? Dores, cefaleia, depressão, letargia. Só lembra um detalhe importante, que na hiponatremia aqui, ó, hiponatremia, eu vou edematizar o cérebro, vai ter edema. E na hipernatremia vai ser desidratação cerebral, beleza? A princípio era só isso aqui. Eu vou fazer outro vídeo para não ficar grande lá de potássio e outro de cálcio. Valeu, tamo junto.